Mara? Tá ruim. Ah, é, ele tá com Covid. Beleza, Daleia. Ele tá com Covid, pô. Entendeu? O... Mas tá bem, tá tranquilo, vai dar para passar direitinho. Gente, vai passar, não esquenta a cabeça não. Tem alguém preso, Leandro? Tá, beleza. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aí ao nossa aula. Esse ano eu acho que a gente não volta de novo ao vivo não, né, galera? Só no online mesmo. Ó, silenciei aqui, tá? Quem quiser aí, escreve aí, porque tem hora que tá vindo ruído para cá. Só digitar aí que esse ano acho que não volta não, gente. Sinceramente, pelo menos é o que eu tenho visto aqui, né? E vocês estão tendo aula direitinho com todo mundo? É porque falando... Bom, isso aí. Tá bom. Então tá funcionando. Se tiver funcionando pelo menos online, já tá legal, né, gente? Já ajuda pra caramba. Acho que esse ano também não volta não, galera. Do jeito que as coisas estão aí, esse ano acho que também não vai voltar não. Mas nada que fique tão prejudicado assim, né? O negócio é que a gente não faz o churrasco aí, que é complicado. Bom, vamos lá. Já deu aí uns 5 minutinhos aí para a galera chegar e tal, e já dá para a gente começar a nossa aula. Bom, meus amigos, a gente está falando de procedimentos, certo? Os procedimentos especiais e eu quero falar sobre o procedimento, que é um procedimento especial dentro desse contexto, que tem previsão lá no artigo 519, tá, ao 523, que fala sobre o processo e julgamento dos crimes de calúnia, injúria, não menciona aqui, mas entra também, difamação, tá? De competência do juiz singular. Código de 1940, então algumas coisas que estão escritas aqui, porque antigamente, ainda naqueles tipos penais, existiam lá a possibilidade do júri, enfim. E aqui, na época, ainda não tinha a ideia da difamação, depois foi feita a divisão, né, de injúria, difamação e calúnia, por isso que não tem aqui escrito. Mas no capítulo 3, que está ali no artigo 519, é onde você lê dos crimes de calúnia e injúria, também se lê difamação, ok? Agora a gente vai começar a ver as diferenças que existem, tá? Bom, se você lembrar, em regra, os crimes de calúnia, difamação e injúria são crimes de menor potencial ofensivo, tá? Ou seja, ou deveria ser, não nesse caso aqui que a gente está estudando, deveria ser aplicado o procedimento da Lei 9.099 de 95, aquela que a gente já estudou, que é do Juizado Especial Criminal, ok? E aí você vai falar, lá tem uma previsão legal. Sim, lá tem uma previsão legal. Eu vou ler o 519 para já fazer essa introdução e a gente vai destrinchando isso aqui para a gente poder entender. 519 do Código de Processo Penal fala: no processo por crime de calúnia ou injúria, e aí entra a difamação também,
para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, tá, do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Então, se você for ler só o 519, você vai ver que os crimes de calúnia, difamação e injúria, eles são imputados, são processados através da Lei 9.099 de 95, ok? Então, nos crimes de calúnia ou injúria para a qual não haja outra forma estabelecida em lei, e a gente já viu que tem outra forma estabelecida em lei, que é a Lei 9.099 de 95, vai se aplicar o disposto no capítulo 1 e 2 do título 1 deste livro. Então, quando é que a Lei 9.099, em que os crimes de calúnia, difamação e injúria deveria ser processado lá pelo Código de Processo Penal e não pela Lei 9.099 de 95? Bom, nós temos aqui a ideia do artigo 77, parágrafo 2º, ou seja, quando ocorrer, né, a dificuldade para elucidação do caso. Olha o que diz o artigo 77 da Lei 9.099 de 95. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência das hipóteses do artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato a denúncia oral. Né? Parágrafo 2º. Se a complexidade ou a circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz encaminhamento das peças existentes para o juiz da vara comum. Então, gente, uma das possibilidades, tá, que nós temos aqui é quando o caso a ser julgado, né, dentro do juizado especial criminal, ele for complexo. E quando um caso vai ser complexo? Gente, basta a necessidade, às vezes, eu ter que fazer uma perícia, por exemplo, de constatação de voz. E aí aqui, por força do princípio da oralidade, da simplicidade, a Lei 9.099 de 95 não permite a prova pericial, tá? Oi, Sara. Então, nesse caso aqui, no exemplo que eu estou falando, em que pese injúria, difamação e calúnia ser um crime de menor potencial ofensivo, por força de lei, artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099, e por força do próprio fato em si, que seria a necessidade, né, de você produzir uma prova que na Lei 9.099 de 95 não permite, sairia da competência do juizado especial criminal e iria lá para o processo penal. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade que a gente teria é quando o sujeito ele é citado para responder à ação e não é localizado. E aí isso acontece muito nas questões de ações penais privadas, tá? Fala, Eduardo. Então, nesses casos, eu posso muito bem requerer, porque aqui na Lei 9.099 de 95 não tem a citação por edital. Então, eu teria que requerer, né, que fosse encaminhado para o juiz singular, portanto, um outro procedimento, para que lá pudesse ter possibilidade de ser realizada a citação por edital.
Então, duas formas que eu tenho prevista na Lei 9.099 de 95, que é tirar da competência do juizado especial criminal os crimes de injúria, difamação, né, e calúnia, principalmente quando a ação for penal privada, que a gente vai ver aqui. Nesses casos aqui, olhando a Lei 9.099 de 95, há, na realidade, uma flexibilização do princípio da especialidade. Então, aquilo que a gente falou lá atrás, que toda vez que tiver um crime que for de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima for menor ou igual a 2 anos, vai ficar lá no juizado especial criminal. Tá ok? Porém, as exceções eu estou mostrando aqui para você. Além disso, se a gente tiver, por exemplo, um concurso de crimes acima dos 2 anos, há possibilidade, porque a complexidade pode se tornar maior, a gente poderia pensar em trazer para a justiça, para o procedimento comum. Então, a regra continua a mesma. Crimes cuja pena seja menor ou igual a 2 anos, competência vai ser do juizado especial criminal. Aqui, por força de previsão legal do artigo 519, para os crimes, tá, de injúria, calúnia e difamação, ok? Que não se enquadrem dentro daquele contexto que eu acabei de ler para vocês, eles vão sair da esfera do juizado especial criminal e vão cair aqui no processo penal, tá? E aí, gente, faz todo sentido quando vocês estiverem lendo, e aí as pessoas às vezes leem o código e não se ligam na questão do título, capítulo e por aí vai. Se você, por exemplo, vou repetir o 519, ó, no processo por crime de calúnia ou injúria e difamação, incluo eu, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se o disposto no capítulo 1 e 3 do título 1 deste livro. O artigo 519, se você for voltar um pouquinho aí seu código, tá? Estou exatamente fazendo o trabalho que vocês devem fazer posteriormente. Vocês vão ver que o livro 2 termina, tá? O livro 2 começa no artigo 394, tá? O título 1 também começa no 394. E este livro que ele está mencionando aqui vai do artigo 394, tá? Deixa eu achar ele aqui. Ao título, capítulo, até o artigo 562. Então, o livro 2, que é o que nós estamos estudando do Código de Processo Penal, ele vai do artigo 394 ao 562, que está revogado. Então, seria até o 555, ok? Vocês vão ter que ter esse cuidado, porque senão vocês vão ter problema na hora, por exemplo, de deflagrar uma ação. E aí, voltando, que agora que vão começar as histórias, né, das discussões, voltando para o 519, a gente vai começar a destrinchar. Mas antes de eu passar a pergunta, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, escreve aí. Se tiver precisando que eu faça uma recapitulação do que eu falei, porque vai ter que ter atenção na hora que for trabalhar isso. Então, a regra é o quê? Você faz o quê? Uma revisão? Tá. A regra é o seguinte: todos os crimes cuja competência seja menor
ou igual a 2 anos, o procedimento ser aplicado é lá da Lei 9.099 de 95, ok? Ponto. Isso aí não se discute, tá? Porém, por força de lei do artigo 519 do Código de Processo Penal, ele menciona a possibilidade para os crimes de calúnia, injúria e difamação eles saírem da competência da Lei 9.099 e cair no Código de Processo Penal. E isso vai acontecer quando? Quando não for possível a citação do réu lá na Lei 9.099, e aí teria que fazer uma citação por edital, e na Lei 9.099 não permite, por causa da celeridade, formalidade, por aí vai. E também quando o caso for de complexidade, já que a lei ela tem o princípio da informalidade, celeridade, pode a parte requerer ou até o juiz determinar que saia da esfera da competência do juizado especial criminal e vá para uma vara criminal, porque lá a gente vai poder ter um procedimento mais elastecido, mais largo, né, com mais possibilidades de produzir provas, que é o que aqui na Lei 9.099 veda. Então, o que eu estou explicando aqui, nós já estudamos a Lei 9.099, colocamos como regra que todo crime cuja pena superior seja menor ou igual a 2 anos, o procedimento tem que ser da Lei 9.099. Isso continua valendo. Somente para o caso de injúria, difamação ou calúnia, acontecendo uma daquelas duas hipóteses que eu mencionei, ele sai da esfera do juizado especial criminal e vem para cá, para o artigo 519. Renan, já vou chegar nessa pergunta aí, tá? Aguenta aí só aí, mas eu entendi o que você quis dizer. Bom, a questão toda é, gente, o 519, ele fala o seguinte: no processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, existe lei especial, que é o 9.099, mas se ocorrer uma daquelas situações, vai cair aqui. Observar-se ao disposto no capítulo 1 e 3 do título 1 deste código. Gente, 1 e 3 está lá no 394. Então, se sair da competência do juizado especial criminal, nós vamos ser obrigados a cair no artigo 394, ok? Que é o capítulo 1. O capítulo 1 que ele está mencionando vai do artigo 394, ok? Até o artigo 405. Olha o problema que eu estou querendo levar para vocês. Então, o capítulo 1, que o 519 está mencionando, ele vai do 394 ao 405. E o próprio capítulo 3, que o 519 está mencionando, que ele está mencionando, deixa eu só achar aqui para vocês. O capítulo 3 está revogado, que era do artigo 498 ao 502. Então, na realidade, qual é o esquema aqui? Nós vamos ter uma exceção. Nós vamos ter um crime de menor potencial ofensivo sendo utilizado o procedimento comum ordinário, que é do 394 ao 405. Sai do processo especial, que é a 1099 de 95, e vai para o processo comum. A questão toda agora, Eric, é saber o seguinte, porque o 519 fala no capítulo 1 e capítulo 3. O capítulo 1 é o procedimento comum ordinário. O capítulo 3, ele está revogado. Então, não existe. Está escrito aqui, mas não existe. Então, vai ser utilizado um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, calúnia, difamação, injúria, porém, sob, né, o rito processual do procedimento comum ordinário.
E aí a questão toda é: eu vou ter um número maior de testemunhas, que aí lá no rito ordinário são 8 testemunhas. Eu vou poder ter a questão da citação por edital. Eu tenho todo um procedimento diferente da Lei 9.099. E mais, eu vou ler o 520, tem mais coisas ainda para ser apresentado aqui de diferença que vai acontecer. O que eu estou querendo mostrar para você é que há uma possibilidade de flexibilizar o procedimento dos crimes de menor potencial ofensivo para um procedimento que é mais proveitoso no sentido de provas e mas porém é muito mais moroso, né? Então, olha o que diz o 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidades para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-se separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Vamos entender esse 520 aqui, gente, porque isso aqui dá uma confusão danada. O 520, primeira coisa que eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Antes de receber a queixa, então, nesse exemplo de crimes de calúnia, difamação e injúria, vai acontecer isso aqui para as questões de queixa-crime, ok? Queixa-crime, ação penal privada. Por quê? Porque ele fala assim, ó, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem. Então, como que funciona? A Sara me caluniou por algum motivo qualquer, eu vou e faço um processo, uma queixa-crime contra a Sara, ok? Barraqueira, fui lá, pum, me tiro um processo em cima dela, tá? Nessa história toda, como eu estou processando ela, quando eu protocolo a minha queixa-crime, os autos vão conclusos ao juiz. Nesse exato momento, ele só tomou ciência da existência da queixa-crime. Ele não recebeu a denúncia ainda, né? Ele não recebeu a denúncia ainda. E ele não recebeu por quê? Porque, primeiro, que nós, no exemplo que eu estou dando, nós estamos trabalhando com a lei, com o procedimento do processo comum, né? Comum ordinário. Ele não recebeu ainda. Ele só pegou a minha peça, junto com as provas, e leu a petição. E aí, o que ele faz? Ele manda intimar a Sara, né? E a mim também, tá? Marca um dia e ele vai conversar com a Sara separadamente e comigo separadamente. Ele ali estaria fazendo um papel de tentar absolver da gente a possibilidade do sentimento de reconciliação. Não é conciliação, é reconciliação, que é o que a lei fala. Se ele perceber que nós, e aí são ouvidos separadamente, como a lei fala aqui, tá, gente? Não é em conjunto ainda. Se ele perceber que há possibilidade da gente se reconciliar, a Sara, pô, Zé Carlos, foi mal, estava de cabeça quente, pô, trem cheio, cara, meu chefe encheu o meu saco. Falei, tá bom, Sara, deixa para lá, também, pô, relaxa aí, vamos. Não, Celeste, a gente se reconcilia, tá tudo certo. O que vai acontecer aqui? Esse processo é arquivado e ocorre a extinção da punibilidade por força do artigo 107 lá do Código Penal. Mas se ele perceber que não tem nenhuma possibilidade de reconciliação, tá? Ele vai intimar a Sara a apresentar defesa preliminar. Só tem um detalhe aqui no 520 que a gente também tem que chamar atenção. Que, ó, antes de receber a queixa-crime, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem. Foi o que eu acabei de explicar.
fazendo-as comparecer em juízo e ouvidas separadamente. Aí, vírgula, esse é o problema que não foi recepcionado pela Constituição, que eu vou ler, ó. Sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Essa parte da vírgula, sem presença dos advogados e não se lavrando termo, não foi recepcionado pela Constituição, né, gente? Porque o Código é de 1940. Nós sabemos que o artigo 133 da Constituição fala que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, o advogado vai estar presente, deve estar presente e tem que estar presente. Além do que, tem a questão da ampla defesa, do contraditório, mesmo que ainda não esteja instaurado o processo, no sentido já de produção de prova, porque ele ainda não deu a decisão de receber a queixa. Repare que é quase que parecido com a Lei 9.099, mas só que aqui já foi escrito, né? Não foi nem verbal, lá pode ser verbal, como a gente já tinha estudado. E o que tem de conteúdo é diferente de lá. Por quê? Porque quando ele, no 520, se ele chegou à conclusão que eu e a Sara, a gente não nos reconciliamos, então, é o que eu vou falar. Se ele perceber que a gente não se reconciliou, ele já intimou a Sara para apresentar defesa preliminar, e aí que está a diferença, né? É que essa defesa preliminar da Sara vai estar com base aonde? Lá no 396 do processo comum. 396. Ela tem 10 dias para apresentar a defesa dela por escrito. Essa defesa dela por escrito, ela vai alegar tudo que ela quiser alegar, rolar testemunhas e por aí vai. Diferente daquele rito da Lei 9.099 de 95. Reparem que a Sara, quando está apresentando a defesa, já provavelmente ele, antes, né, de intimar ela, aí já é no 395, ele provavelmente analisou minha queixa-crime. E se ele recebeu a denúncia, é porque ele está intimando a Sara a apresentar a defesa preliminar. Se por alguma coisa qualquer, algum motivo qualquer, ele rejeitar a minha queixa-crime, tal como uma inépcia da petição, ele pode rejeitar e eu vou ter que renovar isso, tá? Eu teria que renovar. Agora, se ele manda intimar a Sara, né, para ela apresentar a defesa preliminar no prazo de 10 dias, a Sara tem que trazer a defesa preliminar. Quando a Sara juntar essa defesa preliminar nos autos, o que ainda pode acontecer de imediato? Ela pode ser absolvida sumariamente, por força do 397. E por que isso está acontecendo? Porque nós saímos da Lei 9.099 e estamos dentro de um rito processual comum, por força dos dois exemplos que eu dei lá com previsão na Lei 9.099 de 95. Então, o rito a ser seguido seria o seguinte: eu apresentei a queixa-crime, ele nem recebeu e nem rejeitou, só citou a Sara e citou eu, ou intimou, se quiser o nome. A Sara e eu comparecemos no dia da audiência, ela foi ouvida separada, eu fui ouvido separado. Se a gente se entendeu, o processo morre ali, extingue-se a punibilidade, não posso fazer mais nada. Se a gente não se entendeu, o juiz intima a Sara para a Sara apresentar a defesa preliminar no prazo de 10 dias. Só que nesse intervalo, antes dele, né, isso provavelmente ele já fez, ele vai analisar se a minha queixa-crime tem lá os requisitos, né, necessários, as condições da ação, as condições da procedibilidade, por aí vai. Se estiver tudo certinho, ele receber a minha queixa-crime, ele está intimando a Sara para um prazo de 10 dias apresentar a defesa preliminar. Agora, vocês têm que se ligar que a gente estava falando aonde? Lá do 394, que aí a gente já vai estar onde? Dentro do procedimento ordinário. No 396 fala que você terá que apresentar a sua defesa preliminar no prazo de 10 dias. Sara apresentou a defesa preliminar no prazo de 10 dias.
os autos vão conclusos ao juiz. Tá? Quando esses autos vão conclusos ao juiz, pode ser que a Sara traga informações de obter a absolvição sumária, com base no 397. Por exemplo, está prescrito, qualquer coisa desse tipo que tem lá. E aí o processo morreria ali. Ou não, porque o juiz não, depois que a Sara apresentou a defesa preliminar, observou a defesa preliminar dela, não verificou nenhuma possibilidade de absolvição sumária, o que ele tem que fazer? Dar seguimento ao processo, que a gente vai voltar ali atrás só para vocês lembrarem. Mas eu ainda tenho que chamar a atenção de vocês aqui para duas coisas. Presença do advogado é indispensável, é permitida. Entendeu? O que está aqui no 520, referente sem a presença do advogado, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Portanto, isso aqui não vale. Tá? E o juiz tem que elaborar o termo, que é o quê? A ata da audiência, pelo princípio da publicidade, pelo princípio da fundamentação das decisões que ele pode estar dando ali na hora da audiência. Então, esse 520, no finalzinho, vocês têm que marcar de alguma forma aí que eles não foram recepcionados aqui. Deixa eu só ler o que o Thiago está perguntando aqui. Entendi, o Thiago. E esse se entendeu, mas o que se entendeu aí? Só um minuto, gente, que eu estou respondendo ao colega que está com... De vocês que está com dificuldade para entrar. Não, as partes entenderam, são as partes, é o acordo. Não, eu e a Sara, Thiago. O juiz conversou com a Sara sentada ali, e aí, Sara, pô, você falou isso do Zé Carlos, ele fez essa queixa-crime aqui, pô, tem alguma possibilidade de vocês fazerem um acordo, você se retratar com ele, por exemplo? Aí a Sara, pô, tô um pouco chateada com o Zé Carlos, que o Zé Carlos foi grosso, mas pode ser, pode ser, é possível, tal. Tá bom, então, Sara, aguarda lá fora. Chama o Zé Carlos. Zé Carlos, acabei de conversar com a Sara, parece que vocês se desentenderam, você já entrou com a queixa-crime. Pô, não daria para reconsiderar, caso a senhora te pedisse desculpa, de repente vocês estavam com a cabeça quente e tal. Aí eu falo, sim, se a Sara não pedir desculpa, não vai ficar por aqui. Então, chama a Sara. Sara, vem cá. Pô, pessoal, olha só, eu conversei com vocês dois, vi que vocês são pessoas do bem e tal, de repente estavam com a cabeça quente. Sara, ele só queria que você pedisse desculpa. Aí a Sara, desculpa, Zé, estava assim, assim. A gente se entendeu, se reconciliou ali, o processo morre ali. Ok? Somos nós, Thiago, eu e Sara. E o juiz só vai homologar aquilo ali e vai declarar a extinta punibilidade. Agora, se ele percebeu que a Sara está irredutível, ou eu esteja irredutível, ou os dois estão irredutíveis, e a gente quer o processo, aí ele vai ter que dar a decisão que, no primeiro momento, antes dele mandar intimar a Sara, né, para apresentar a sua defesa preliminar, ele vai ter que avaliar a minha crime, no sentido de observar se os pressupostos processuais estão presentes e as condições da ação estão presentes. Se tiver, ele vai dar a decisão. Receba a queixa-crime por estar presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, intimo a ré, senhora Sara, tal, para apresentar sua defesa preliminar no prazo de 10 dias, conforme artigo 396, e por aí vai, ok? Tá, Tiago? Então vai funcionar assim. Se não tiver o acordo, o processo não vai tramitar. Ele ainda é extrajudicial, porque, Beatriz, ele é extrajudicial, porque ele ainda não deu a decisão de recebimento da queixa-crime. Então, é uma fase pré-processual que a gente poderia estar falando, né?
Mas se eu e a Sara fizermos o nosso acordo, que é nos perdoarmos, nos entendermos, extingue a punibilidade por força do artigo 107 do Código Penal. Tá bom, gente? Parece que é difícil, não é, mas é só que vocês vão ter que fazer uma leitura contextual dessa história toda, tá? Então, a interpretação aqui, ela tem que ser analisada de forma sistemática e, principalmente, ficar ligado lá na questão do livro, do título e do capítulo, tá? O próprio 396 lá do Código de Processo Penal, Renan, menciona isso. Isso na própria audiência, porque a gente está ali. Entendeu? Toda ação penal privada tem custos, tá? A não ser que você consiga gratuidade. Para isso você responder, você tem que pagar, Eduardo. Aí tem lá no tribunal o valor das custas lá, vai gerar um GRERD, vai pagar, tá? Vamos ao 521. Se depois de ouvir o que o querelante e o querelado, se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Foi o que eu expliquei. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada, ok? Ou seja, extinção da punibilidade, né? O artigo 523 fala, quando for oferecida a exceção da verdade, gente, a gente vai ver a exceção da verdade mais lá para frente, não quero mexer nisso agora, senão vai dar nó, tá? Mas tem a possibilidade de exceção de verdade, que é combater aquela história daquilo que eu estou alegando. Então, a Sara teria que, numa peça apartada, por força do artigo 95 lá do Código de Processo Penal, que são as exceções, apresentar a exceção da verdade, tá? Então, fala lá, o 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias. Seria uma contestação só referente à exceção da verdade, mas nada tem a ver com a peça da defesa preliminar. São coisas diferentes que a gente vai ver. Aliás, a gente viu isso quando estudou as exceções não sei se foi comigo, mas nós estudamos as exceções lá do artigo 95. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, né? No 520, né? Ó, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidades para se conciliarem, fazendo-as comparecer em juízo, ou seja, o querelante e o querelado. Quem é o querelante? Sou eu que estou propondo a ação. Questão que se discute é se para esta citação e intimação do juiz para que as duas partes compareçam em juízo, né? Qual seria a consequência, né, se eu não comparecesse, ok? Então, eu, querelante, o juiz intimou a Sara, me intimou para a gente comparecer para fazer o que a lei fala, para ele conversar com a Sara e para ele conversar comigo, para a gente chegar à realidade, se a gente tinha a possibilidade ou não de fazer a reconciliação, ok? A questão toda no caso, só um minuto aqui. No caso do querelante, que é uma ação penal privada, no caso do querelante, né, que é uma ação penal privada, há um entendimento, e por força de lei, de que se eu não comparecer, né, vai acontecer perempção, com força no artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Portanto, essa ação seria arquivada.
Por quê? Porque o 60 fala, ó, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação. Inciso 3º. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente. Ora, se o juiz me intimou e eu que estou provocando o processo não compareço, é como se eu estivesse desistindo, abandonando aquele processo. Né? E aí, portanto, o juiz poderia, né, determinar a extinção daquele feito ali por força da perempção e esse processo morreria. Há quem entenda que, por ser ainda a fase processual, eu estaria, se não comparecesse, demonstrando somente que eu não tenho interesse em me reconciliar com a Sara. Portanto, o processo deveria seguir. A grande parte da doutrina entende que cai na perempção por força de lei, porque tem previsão lá legal no 60 do Código de Processo Penal. E se a Sara não comparecer nessa audiência de reconciliação, se aplicaria revelia para ela? Não, não se aplicaria revelia para ela. E aí há quem sustente que ela poderia ser conduzida coercitivamente. Tá? Eu acho isso um absurdo, não concordo, mas essa é uma corrente minoritária. E a corrente majoritária não vê nenhum prejuízo para ela, até porque ela está demonstrando de forma tácita e, entre aspas, expressa a vontade de não se reconciliar comigo. Então, portanto, ela vai esperar ser intimada para apresentar a defesa preliminar. Né? Uma vez apresentada não obtida essa reconciliação e o juiz recebendo a queixa-crime, vai acontecer o procedimento comum, ordinário, que a gente já estudou. Eu vou escrever aqui para vocês, para deixar registrado aí, tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vou ditar, gente, sem acento, sem nada, só para ser mais rápido, tá? Depois vocês coloquem aí. Ai... Professor, Oi. pode dar mais uma reforçada nesse último item que o senhor falou? Caso não haja o comparecimento com base lá no artigo 60. Tá. Se eu, querelante, não comparecer, né, nós temos duas correntes. Uma corrente sustenta que o processo vai ter que ser arquivado, extinto, porque por força do artigo 60, inciso 3º, ou seja, ocorreria perempção. Né? E outra parte da corrente entende que não, porque ainda não é um processo, seria uma fase pré-processual e eu estaria demonstrando que não tenho interesse do acordo. Portanto, não ocorreria nenhum tipo de prejuízo. Mas o que prevalece é que ocorre a perempção. No caso da Sara, se ela não comparece, foi intimada para comparecer, para o juiz tentar fazer essa reconciliação, ela não comparece, aí a Sara poderia ser conduzida, né, por uma viatura para esse ato. Essa é drástica, a maior parte da doutrina entende que não seria necessária, até cabível para isso. Portanto, a Sara também não sofreria nenhuma penalidade, porque é uma fase pré-processual de reconciliação, e ela não quer se reconciliar comigo, e ela está demonstrando de forma tácita, que é não comparecer, o desejo de não se reconciliar. E ela ficaria aguardando a intimação para a ação da defesa preliminar. Ok? Ok, obrigado. Valeu. Eu só vou digitar aqui para vocês para deixar isso registrado dentro de uma forma que vocês depois possam ler mais tranquilo. Previsto nos artigos 38 e 140, em regra, será aplicado o procedimento do rito
39.099/95. Portanto, caso ocorra ausência de citação do autor do fato, em razão de não localizá-lo, ou sendo caso de difícil elucidação, caso de complexidade, poderá o magistrado ou até mesmo as partes ou a parte requerer seja declinado a competência para juiz singular, aplicando-se o artigo 519 ao 523 do CPP. No caso desta ocorrência, presenciamos que o artigo 519 faz menção aos títulos 1 e 123. Título 1 deste livro, que vai do artigo 394 ao 538 do CPP. Portanto, será utilizado o procedimento comum ordinário, com a seguinte sequência. Vou botar aqui a sequência do procedimento ordinário para vocês, que a gente já estudou, mas é só para ficar registrado, para vocês fecharem assim um raciocínio. A gente, na aula que vem, não vai falar ainda disso aqui, tá? Principalmente da exceção, tá? Então, procedimento comum ordinário. Artigo 394 seguintes. 3 pontos. Vamos lá. 1. Oferecimento da queixa, crime. 2. Olha o som aí, baixa o som aí. Possibilidade de rejeição, 395 CPP. Seus principais procedimentos que vão acontecer, né, gente? A gente já estudou isso, só estou relembrando, tá? Possibilidade de rejeição da queixa. 3. Notificação, né, do querelante e querelado para audiência de reconciliação. 4. Audiência de reconciliação. 5. Reconciliação e arquivamento, caso ocorra, né? O processo, caso ocorra, e extinção, né? Extinção. Deixa eu só ver aqui o 107 aqui. Extinção da punibilidade.
extinção da punibilidade. Artigo 107 do CP. Ok? Caso não ocorra reconciliação, nós teremos citação da ré, do réu, para apresentar defesa preliminar, artigo 396, 10 dias, né? 5, 6, 7, né? Pode ser apresentada exceção da verdade. 8. Possibilidade de absolvição sumária, artigo 397 do CPP. Recebimento, caso não ocorra, caso não ocorra absolvição sumária, houve recebimento da queixa, né? Dez, audiência de instrução e julgamento. 11, serão ouvidas vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, esclarecimentos de peritos, interrogatório, debates e sentença. Bom, olha outra coisa aqui. Se nós estamos utilizando o procedimento, se nós estamos utilizando o procedimento comum, o número de testemunhas será 8, e não 3. Por quê? Porque nós estamos utilizando o procedimento ordinário. Por que a gente está falando aqui? Ok? Copie isso aí que eu quero fazer umas pequenas observações aqui. Eu tenho que chamar a atenção de vocês com os detalhes aqui para não ter confusão. O negócio é bom, o processo penal é bonito, né? Mas é mesmo, é bonitão mesmo. O processo penal é um negócio, rapaz. Não é aquele mimimi de processo civil, não, aquela choradeira lá. Não tem emoção nenhuma aquilo. Quando acabar aí, me dá só um pontinho aí, só para eu poder explicar um negóciozinho aqui que eu quero. Só aí agora é além da aula para a gente refletir, tá? Não, você não é errada, você é a barraqueira. Você é a esfomeada e a barraqueira. Aí sobra para tu, cara. Tá sempre com fome, tá sempre com aquela delicadeza. Aí não tem como.
Teria sim, Alex. Boa pergunta. Tem a possibilidade, sim. Gente, a pergunta do Alex é show de bola, tá? Teria a possibilidade de sursido, suspensão condicional do processo? Sim, tá? Pena menor ou igual a 1 ano, sim. Não teria nenhum problema, não. Aí fica o que é para qualquer crime. Só mudou o rito, né? O que eu não vou poder oferecer, só muda o rito processual, porque eu não posso produzir muitas provas por causa do princípio da simplicidade, oralidade, informalidade que tem lá na Lei 9.099. Mas boa, Alex. Isso aí. Menor ou igual a 1 ano, a suspensão condicional do processo. A regra mantém. Mas aí lembra, hein, Alex? A gente só usa esse negócio de suspensão condicional do processo quando você vê que seu cliente pode ser condenado. Para não queimar um cartucho do cara, né? Gente, o sursi você pode pedir, no caso a Sara poderia pedir logo de cara, na defesa preliminar dela, ou ela poderia... Eu marquei coisa aqui 5h30. Oi? Ou ela poderia enfrentar o processo e lá na frente, eu entendo que a qualquer momento ela pode pedir. A qualquer momento antes da sentença, né? Óbvio. Que a lei veio para flexibilizar. Nós só mudamos o rito, mas a essência continua sendo um crime de menor potencial ofensivo. Ele só não está sendo julgado na Lei 9.099 porque, por exemplo, a Sara 71 está se escondendo. E para eu intimar ela, eu tenho que lançar o edital, né? E lembrando, hein, gente, que mesmo que eu utilize a citação por edital, se a Sara não constituir advogado e nem assinar lá a sua intimação, citação, vai ser aplicado o 366 do Código de Processo Penal, vai ser suspenso o prazo prescricional e o processo. Aí a gente vai cair naquela discussão, qual é o prazo prescricional aqui? Pela forma do 366, é ad eterno, mas a jurisprudência entende que não pode ficar ad eterno. O Estado tem que dar um jeito de localizar a Sara. Então, ficaria pelo prazo suspenso, né? A prescrição ficaria suspensa pelo prazo prescricional lá do 109, que no caso seria 4 anos, suspenderia o processo por 4 anos e depois mais 4 anos de prescrição. Ficaria suspenso 8 anos. E depois aí, assim, ocorreria a prescrição. Não. Não. Não, Cristiano, ela não vai para a defensoria. O 366, claro. Foi em casa, né? Infarto. Foi em casa? Foi. Foi infarto? Foi. Quer causar morte do problema do coração. Quem morreu aí, cara? Pô. Já sou filho da esposa do meu avô que está com Covid. A esposa dele está com Covid? Caraca. Está com Covid. Aí foi o Bernardo do Parque na Estrela Poça. O Gomes foi com a esposa, né? Porque o Gomes era sobrinho dele. Né? E eu e meu irmão. E 2 irmãs, né? De visita que trabalhavam com a Luísa, né? A esposa dele. Que ela também trabalhava com visita. Né? Aí nós fizemos o curso de fundo, uns 15 minutos. Olha o 366 aqui, ó. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos do processo se o curso do prazo prescricional, né? Do processo do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, só isso. Tá? Ele só vai nomear defensor público, o Cristiano, se a Sara assinar a citação e ela não comparecer mais. Aí ela não constituiu advogado, vai ter que nomear o defensor público. E aí ela vai ser julgada, entre aspas, a revelia, porque ela não vai querer comparecer aos atos. Mas enquanto ela não assinar a citação e a intimação lá, o prazo prescricional está suspenso e o processo também. Tá?
Então, só é nomeado quando o cara assina a citação ou intimação e ele anda, não está nem aí para o processo. Aí vai ter um defensor público para fazer a defesa técnica dele. Vamos lá. Eu quero só chamar a atenção de uma coisa aqui para um raciocínio que vocês podem construir, não sei, ou se cair numa prova, eles podem explorar, né? O 519, ele é muito claro na seguinte situação, quando ele fala, no processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma antecipada em lei, observar-se-á o disposto no capítulo 1 e 3. O capítulo 1 foi o que eu falei, que é do procedimento lá ordinário, e inclusive pegando até o procedimento sumário, né? O livro que nós estamos falando, que é o livro 2, porque o livro 3 começa no artigo 563. Então, aí, o procedimento sumário também está dentro do livro 2, que é o artigo 531 que a gente estudou, tá? A questão toda que vocês poderiam estar pensando aí é o seguinte: poxa, Zé Carlos, você falou lá atrás nas aulas que quando a gente discutiu o número de testemunhas no procedimento sumário, no procedimento sumaríssimo, qual seria o número de testemunhas a ser rolado? Se era 3, se era 5 ou se era 8, porque lá nós discutimos que lá na parte da Lei 9.099 de 95 não menciona o número de testemunhas. O que tem mencionado de testemunhas é para a área civil. Aí nós discutimos qual é o número que vai ser aplicado. Vai pegar emprestado o que já está na própria lei, previsto lá na 9.099, no que diz respeito ao civil, então seria 3 testemunhas, ou vamos arrolar 5 testemunhas com parâmetro no procedimento sumário, porque está próximo do sumaríssimo, ou vamos arrolar 8 testemunhas, porque 8 testemunhas é mais benéfico para o réu, né? E eu falei para vocês, o que tem prevalecido é 3 por força de doutrina aí, jurisprudência e tal. Você pode até brigar por 5 por 8. Isso é uma questão de construir, tá? No caso aqui, que eu estou chamando a atenção de vocês, né? Você poderia estar perguntando, poxa, Zé Carlos, se nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, por que não joga para o rito sumário? Porque o rito sumário também está dentro do livro 2, que é o livro que a gente está estudando. A questão é simples, porque o artigo 519 não faz menção, né, ao capítulo 5. Ele faz menção, né, aos capítulos 1 e 3. Ele não colocou 1, 3 e 5. Se ele colocasse 1, 3 e 5, ou 3 e 5, eu saberia que, em vez de ir para o procedimento ordinário, eu iria para o procedimento sumário. Então, por isso que não é aplicado o procedimento sumário aqui, nesse exemplo. Então, se sair da competência do juizado especial criminal para ir lá, né, por força da Sara estar se escondendo, ou porque o fato é complexo, aí a gente não vai aplicar o rito sumário porque não tem previsão no 519. Porque o 519 faz menção ao capítulo 1 e capítulo 3. Ele não incluiu o capítulo 4, que é o rito sumário, que é próximo ao sumaríssimo, que seria até razoável. Essa dúvida de vocês, talvez alguém possa ter pensado nisso, mas se não pensou, essa é uma dúvida que é passiva a acontecer, entendeu? Muito passivo de acontecer, tá? Meus queridos, eu ainda vou falar com vocês na próxima aula da exceção, exceção da verdade, que é um tópicozinho que eu tenho que deixar separado.
Não, não é a questão da nossa matéria, mas provavelmente a gente vai ter tempo suficiente. Eu vou separo alguns tópicos de algumas coisas assim que são importantes e a gente entra com a questão aí dessa persecução, né? Ou a gente tira aí um sábado aí. Eu não sei como é que é a vida de vocês, mas nada que a gente não possa tirar um sábado e fazer aí uma live só da turma, entendeu? A gente discutir isso aí, de repente vale a pena. Eu deixei aberto aí. Se quiserem, é só combinar, a gente cria alguns temas importantes aí, eu faço assim algumas coisas que possam, né, que eu acho que é interessante, tem outros assuntos, a gente marca um horário, pega um sábado de manhã desse aí da vida aí, ninguém está saindo mesmo, ninguém tá chapando, ninguém está fazendo nada mesmo, está todo mundo de quarentena, e aí a gente estuda, não tem estresse nenhum não. Então a gente pode programar, botar alguns temas aí. Ou então faz live chapando lá, bebendo lá escondido, não tem nenhum problema. Aí eu também só vou pedir a liberdade, porque eu também posso estar, né, bebendo também o meu, também, e aí não tem problema. Mas seria alguma coisa fora, não tem nenhum problema. Fora a aula que eu digo, assim, fora a faculdade, mas me proponho a ajudar, não tem nenhum estresse, não. Ah, não, acho que eu não sei, Sara. Isso aí, um monte de beberrão. Esse cara está assistindo a aula agora e bebendo aí. Mas aí ajuda os neurônios. Amigos, dúvidas? Eu sei que hoje é segunda, mas para quem bebe, segunda-feira é sexta. Época de pandemia, o álcool faz bem para matar o coronavírus. Dúvidas aí, perguntas? Sara, brincadeira, tá? Quando eu falo isso com você, tá? É só uma forma de carinho mesmo, galera. Galera, dúvidas aí, perguntas? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está com a ideia aí, que muita gente já falou comigo, já nem sei mais quem é quem, vai fazer TCC, eu sei, imagino, sabe? Quem vai fazer TCC, não deixa para a última hora, hein? Porque eu tenho que ver com calma, hein? Tá? Então, fazendo e vai mandando lá para o meu e-mail para a gente poder ir debatendo, tá? Sem dúvidas, sem perguntas, sem reclamações. Beijos a todos. Se cuidem. Obrigado por estar aqui, tá? Tá, beleza. Eu vou entrar em aula, quando eu terminar aqui, eu vou entrar na aula, mas pode me passar mensagem no Zap e tal, e eu vou respondendo para todo mundo aí. Valeu? Pensem aí um sábado, um dia que a gente faz uma aula só de temas interessantes, né? Inclusive, eu acabei de postar lá no Class que tem um promotor preso e 2 advogados que foram corromper um desembargador aqui do Rio. Depois leia lá que tem uma coisa interessante. Então, até o promotor é do mal. Falo para vocês que esse pessoal das trevas, vocês não acreditam. Beijo para todos aí. Boa aula.